Abra suas Bíblias, você que está em casa, em Salmos capítulo 91. Eu sempre tive vontade de pregar em Salmos. Sempre eu tive esse anseio e Deus me deu esse privilégio de poder compartilhar da sua palavra, dali das ricas e pérolas preciosas que há dentro desse salmo. Salmos capítulo 91, do versículo 1 até o versículo 16. E assim nos diz o texto: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenham medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor e fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam, aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta explanação da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa falar grandemente, profundamente aos corações que ouvirem esta Tua palavra, ó Deus. Que ela possa fazer mudanças, que ela possa transformar a nossa vida cada vez mais, nos levando, ó Deus, para viver constantemente na Tua presença, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa despertar-nos a cada dia a Te buscar em espírito e em verdade, a Te adorar, ó Deus, a Te servir, a depender de Ti, a ter o Senhor como a nossa habitação. Ó Deus Santo Poderoso, fala ao coração da Tua igreja, ó Deus, que o Senhor resplandeça as Tuas verdades e a Tua vontade a cada um. Obrigado mais uma vez, ó Deus. Rogamos ao Teu Santo Espírito que Ele possa nos usar nesta noite, para que assim possamos compartilhar da mensagem do Senhor aos corações sedentos, ó Deus. Fica conosco. Esta é a minha oração que eu oro em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Hoje eu preciso de bastante água, já que estou um pouco resfriado, mas mesmo assim não desanimo, eu tenho que servir ao Senhor. Interessante, meus irmãos, que esse texto, alguns já devem ter visto ou presenciado em algumas casas, a Bíblia aberta nos Salmos 23, nos Salmos 91, como se esta leitura fosse como fosse um amuleto de proteção contra perigos, contra agouros, contra inveja, enfim. Muitos usam dessa forma, mas o conteúdo que há dentro desse salmo, ele é extremamente rico, são pérolas preciosas aos nossos corações.
E este salmo, ele descreve a contínua e soberana proteção de Deus para o seu povo, com relação aos perigos e terrores que estão sempre presentes e cercam a humanidade. E com isso, podemos aprender que nada pode afetar um filho de Deus, a menos que ele o permita. Então, dentro dessa leitura, o salmista aqui nos explana algumas preciosidades, vamos colocar dessa forma, que quando você começa a ler e a entrar dentro do texto e trazer ali para você, para contextualizar com o seu dia a dia, com a sua vida espiritual, você começa a reter algo profundo que mexe com o seu coração, que leva você a tomar direções opostas ao que você está fazendo. E é tão interessante que quando ele começa aqui no versículo 1, eu achei interessante essa colocação aqui do autor, onde ele fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. O que ele quer dizer com isso, né? Aquele que habita. É interessante que nós, ao olharmos para o texto, ele nos repassa assim uma questão de escolha. Ou seja, você precisa querer, você precisa escolher habitar no abrigo do Senhor. Habitar na sua presença. Eu quero usar uma ilustração aqui para nós entendermos melhor. Imagine-se que você está numa jornada a caminhar por uma estrada, onde está um sol muito quente, e você às vezes deseja um abrigo, onde você possa ali se abrigar do sol, onde você possa descansar, onde você possa ter um alívio daquela sua jornada. E digamos que no caminho você encontra ali um abrigo, e ali você chega e você entra naquele abrigo, e você encontra ali sombra sobre você, você encontra ali um abrigo onde você possa ser protegido. E esta é a ilustração que aqui o autor usa. Aquele que escolhe habitar, não apenas passar de passagem, mas habitar no abrigo do Senhor, no abrigo do Altíssimo. Diz o texto que encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Interessante, meus irmãos, se nós olharmos para todas essas questões, aonde o Senhor fala aos nossos corações, quando o próprio Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é uma questão de escolhas. Eu tenho que ir, eu tenho que tomar uma iniciativa, uma postura com relação a estar com Deus, a estar na sua presença, a viver com Ele, a me relacionar profundamente com esse Deus. E esse é o convite, né? Você lembra também no texto de Daniel capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, onde ele diz assim: e Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele tomou uma postura, uma posição. Ele resolveu no seu coração não se contaminar. Ou seja, permanecer em santidade, permanecer puro diante de Deus, agradando assim ao Senhor. E é interessante, ou seja, passou dele essa posição, dele tomar essa iniciativa. Então cabe a mim, cabe a você que está ouvindo essa mensagem, a tomar uma postura com relação à sua vida espiritual, a procurar habitar com Deus, a viver em sua presença. Isso que o texto está dizendo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Então eu preciso tomar essa iniciativa. Agora, por quê? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, quem é este que habita? É aquele que aprendeu a permanecer no lugar santíssimo. É aquele que aprende, que ele tem prazer em estar perto do sangue aspergido no propiciatório. Para quem a oração é uma questão de constante prazer, privilégio. Viver na presença de Deus. Esse é o convite.
é um convite ao descanso, é um convite a estar na presença de Deus, é um convite a desfrutar do descanso ao qual Deus proporciona. Este é o convite. Então você precisa aprender, você precisa desejar, você precisa ter prazer, você precisa ter essa vontade de estar na presença de Deus. Notamos que temos um lugar íntimo, onde pode se desfrutar da proteção divina. E esse lugar é na presença de Deus. Ele dá esse privilégio, essa oportunidade, mas aquele que quer, aquele que vai até Ele, aquele que busca, aquele que o faz dele sua morada. E diz o salmista aqui o seguinte, no versículo 2, isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Então você nota que o salmista aqui, onde ele fala do Senhor, a respeito do Senhor, tendo o Senhor como o seu refúgio, tendo o Senhor como o seu abrigo, tendo Ele como um lugar seguro, que lhe proporciona segurança, estabilidade, tranquilidade, que proporciona paz. E ele diz o seguinte, que este é o Deus dele, ou seja, é o nosso Deus. E nesse Deus ele estabelece toda a sua confiança, nesse Deus. Interessante, meus irmãos, você pode estar passando por dificuldades, você pode estar passando por uma tempestade, você está passando por momentos muito difíceis, e o Senhor está com o seu abrigo, lhe oferecendo a oportunidade de você fazer morada ali, e desfrutar das bênçãos e do cuidado divino do Senhor. Você encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu quero usar aqui uma ilustração. Quando você já passou por uma ocasião, quando você está a caminhar por um caminho com um amigo, né? E você nota que no caminho, quando você está caminhando ao lado com ele, a sombra dele projeta sobre você. Interessante isso, né? Que é o que acontece aqui dentro desse texto. Quando nós caminhamos com um amigo, devido a determinadas posições do sol, a sombra dele pode projetar sobre mim, ou sobre você. Mas o que é interessante? Mas você não pode estar à sombra dele, a menos que esteja perto dele, a menos que você esteja caminhando lado a lado com ele. Então, basicamente, essa é a ilustração. Quando você está caminhando com Deus, quando você está ao lado de Deus, a sombra do Onipotente te cobrirá. A sombra do Onipotente incidirá sobre você. Ela trará proteção sobre você, sobre a sua vida. É o que o salmista aqui diz. E nele ele estabelece o seu refúgio. Nele ele tem o seu lugar de segurança. E ele o tem como seu Deus, ao qual ele pode adorá-lo em santidade e confiar plenamente. Me chama a atenção também no versículo 3, onde ele diz o seguinte: pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Versículo 4, ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, a sua fidelidade é armadura e proteção. O interessante dentro desse outro versículo que eu vejo aqui, a questão da proteção de Deus sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que têm como habitação constante, né? Há uma promessa de proteção contra perigos, contra as armadilhas da vida, contra as doenças que rondam sobre cada um de nós. Você imagina que você está na rua a trabalhar, a andar, a passear, seja o que você possa estar fazendo. Você pode ser atropelado. Deus pode livrar.
você nem percebe muitas das vezes. Eu já percebi isso. Uma vez, só abre aspas aqui, uma vez eu estava entregando correspondência, e eu lembro que eu coloquei a minha mão assim no portão, e eu senti apenas o vapor do pitbull, só o vapor. Eu entendi que Deus me livrou naquela hora de perder minha mão. Então você vê como é maravilhoso a proteção de Deus, e você reconhecer Deus agindo em momentos específicos no seu dia a dia. Então você percebe que Deus lhe proporciona segurança, livrando você das armadilhas que possa vir sobre sua vida no seu dia a dia. Ele o protegerá. Esta é a promessa do Senhor. Interessante que no Salmos, no capítulo 84, o salmista diz o seguinte: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. No versículo 10 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Então você vê que ele entoa, ele mostra que ele tem prazer em estar na casa de Deus, em estar na sua companhia, em desfrutar da presença do Altíssimo. E eu acho isso extremamente importante, que isso tem que ter em nosso coração. E é tão interessante, meus irmãos, que no versículo 3 e 4 do mesmo Salmo 84, ele diz o seguinte: até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho, e cria seus filhotes perto do teu altar. Versículo 4: como são felizes os que habitam em tua casa. Você percebe que os pássaros vê um local seguro para que ali possa ter os seus filhotes, para que ali eles possam ter tranquilidade e paz, para que eles possam ali se perpetuar. E eles buscam ali. E a ilustração que o salmista usa aqui com relação à casa de Deus é fabulosa, é magnífica, onde nos eleva a um pensamento grandioso com relação à habitação de Deus. Aqueles que escolhem o Senhor como a sua habitação, desfruta da sua proteção. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. Então, precisa partir de mim essa iniciativa em estar em sua presença. O Salmo 91 não é apenas para você deixar aberto na sua estante empoeirada ou na sua mesa ou em qualquer outro local, mas que você possa ler e tirar lições preciosas, entender que Deus é o seu abrigo, em momentos no qual você possa precisar, em momentos que você possa estar passando por uma tempestade, em momentos que você possa estar passando por situações difíceis, o Senhor se coloca como o abrigo, onde eu possa ali ter paz, onde eu posso ter direção, onde eu posso falar com Ele e ter ali a solução ou um direcionamento para a minha situação, ao qual eu possa estar passando. E Ele é enfático, quando Ele diz que Ele os livrará das armadilhas da vida. Mas que para isso acontecer, eu preciso escolher estar com Deus. Para isso acontecer, para que o cuidado de Deus venha sobre mim, sobre o meu dia a dia, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre o meu trabalho, sobre tudo que me rodeia, eu preciso estar na sua presença constantemente. Eu preciso tê-lo como abrigo, que me proporcione segurança, que me proporcione proteção. Esse é o nosso Deus. Então, cabe a mim fazer essa escolha, em estar na sua presença, em viver na sua presença. O versículo 4 nos dá aqui pérolas, onde ele diz assim que o Senhor cobrirá com as suas penas e o abrigará. Ele usa aqui a figura de uma ave, aonde você possa se esconder embaixo das suas asas, embaixo das suas penas e ser aquecidos, onde você possa ter proteção contra o frio, contra o tempo, contra as coisas difíceis que possa vir.
E ele continua, que sobre as suas asas nós seremos abrigados, teremos um abrigo. E a sua fidelidade é como armadura e proteção. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo, deixa eu só me localizar aqui. Efésios capítulo 6, no versículo 13, nos diz o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Versículo 16: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Então, você nota como é importante ter o Senhor como a nossa habitação constante. Não é uma habitação temporária, não é uma habitação apenas para uma leve proteção, mas é algo constante, algo contínuo. E hoje, na minha leitura, lendo ali sobre Gênesis, no capítulo 6, eu vi ali a questão de Enoque, quando a Bíblia diz que ele andou com Deus 65 anos, depois ele viveu mais 300 anos, e todo esse tempo ele andou na presença de Deus. E você percebe que ele tinha prazer em estar na presença de Deus, em desfrutar da presença de Deus, em estar com Ele. Precisamos aprender com estes, precisamos aprender com Enoque, aprender com Noé, aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego, aprender com Daniel e tantos outros homens que preferiram estar com Deus, desobedecendo uma ordem dos soberanos, mas para honrar Deus, para estar com Deus, para estar na sua dependência. E é tão interessante isso, irmãos, muito interessante, quando nós olhamos para a profundidade do Salmo 91. E ele continua, no versículo 5, não tenham medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Eu posso mudar aqui o começo. Quando você estiver tendo Deus como a sua habitação, então você não terá medo dos terrores da noite. Você também não terá medo das flechas que voam durante o dia. Você não temerá a praga que se aproxima da escuridão, e também não temerá a calamidade que devasta ao meio-dia, porque você está abrigado no Altíssimo. Você descansa à sombra do Onipotente. Essa é a mensagem para o seu coração, para que possa te motivar a ir adiante, para que possa te motivar a buscar a presença contínua do Deus Todo-Poderoso. Então você possa tê-lo como a sua habitação. E ele diz ainda mais, olha só, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Essa é a promessa do Senhor. E nós sabemos, a Bíblia nos ensina que a sua palavra ela é fiel. Quando Deus fala, Ele não muda. Se Ele garante proteção a você, se Ele garante cuidado sobre você, sobre a sua vida, então creia apenas, creia somente na providência divina. Apenas viva, desfrute da presença de Deus. Aqueles que escolhem o Senhor como a sua habitação, irá desfrutar da sua proteção. Ele terá abrigo e descanso para você. Você pode estar passando por momentos difíceis. Você pode estar passando por uma tempestade, por um vendaval. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, deixa ao seu alcance e à sua disposição esse abrigo onde você possa se abrigar, onde você possa desfrutar da presença contínua dEle.
Os pardais e as andorinhas escolheram estar na casa de Deus. É tão interessante essa ilustração do salmista, que você da mesma forma você possa aprender com os pássaros, aprender com a andorinha, com o pardal, e fixar sua residência, fixar sua morada, a sua habitação, nos átrios, na presença de Deus. Você também terá um local para se refugiar das calamidades, das lutas da vida, das intemperanças, das incertezas, de tudo que vem pela frente. Você terá um local onde você possa se refugiar, onde você possa descansar, depois de um dia de labuta, de lutas. Você irá se refugiar nos braços do Pai. Você se irá refugiar embaixo das suas asas. Você obterá proteção. Você também terá um porto seguro para atracar a sua vida. Um local onde você possa desembarcar e atracar a sua embarcação. E você possa procurar ali o Senhor e aprender com Ele. E ser agraciado por Ele. Isso você terá a partir do momento que você tomar essa iniciativa de estabelecer sua habitação no Senhor. Você também terá um Deus soberano no qual você depositará toda a sua confiança. Um Deus que estará à sua disposição para te ouvir quando você clamar em momentos que você precisa de ajuda, de direção. Deus é Deus. Ele conhece os nossos corações, as nossas demandas, os nossos problemas. Mas que para Ele agir em nossas vidas, nós precisamos confiar. Nós precisamos depositar nele a nossa confiança. Nós precisamos depositar nele a nossa dependência. O versículo 11 diz que Ele ordenará os anjos a nosso respeito, para que nos guarde, para que nos proteja. Interessante que lá em Hebreus, no capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que herdarão a salvação em Cristo Jesus. É isso mesmo, Hebreus 1,14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então você percebe que Deus envia ali os seus anjos, Ele dará ordem aos seus anjos, para que nenhum mal o atinja, para que eles o protejam aonde quer que você vá, para que não se machuque o pé em alguma pedra, para que você não tropece. Deus está a cuidar de cada um de nós, a cuidar daqueles que o buscam, a cuidar daqueles que o amam. O Senhor diz mais no versículo 14, o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Essa palavra aqui eu confesso para os irmãos que ela é profunda. Quando o Senhor diz que livrará aquele que o ama. Então você percebe que essa proteção, esse cuidado, Ele está à disposição, mas aquele que escolhe estar com Ele. Você lendo o texto, você entende que todos esses benefícios, Ele vem de encontro àqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que o reconhecem na sua grandeza, na sua soberania. E Ele está com seus ouvidos abertos ao clamor daquele que o ama. Ele virá em socorro, Ele irá responder este clamor. Estarei com Ele em meio às dificuldades.
Agora eu faço a pergunta: quem não quer estar na companhia de Deus em meio às dificuldades? Perceba que durante a sua vida são tantas dificuldades. Percebe-se que quando você está em uma, você saiu dela, já vem outra em seguida. E assim nós vivemos dia após dia com lutas e provações. Mas eu digo a você que as provações e as lutas se torna mais fácil passar por ela quando nós estamos com a companhia do Altíssimo, o soberano Deus. E Ele garante a sua presença contínua, Ele garante ali a sua proteção, Ele garante resposta rápida ao nosso clamor, daquele que o ama. Lembre-se disso. Não seja refém ou escravo das suas vontades e dos seus desejos, ou do pecado. Se liberte e venha para junto de Deus, servi-lo, amá-lo, honrar esse Deus e desfrutar da presença gloriosa desse Deus. O Senhor honra aquele que o ama. Com vida longa Ele recompensará, haverá recompensas. E lhe darei minha salvação. A salvação que eu vejo aqui, irmãos, é aquela estar com Deus no final glorificado. Que é o que todos nós almejamos um dia. Tudo isso que nós passamos aqui de um resfriado, de dor na coluna, tudo isso acabará. Nós temos a garantia, nós temos a promessa de uma salvação vindoura, onde nós possamos estar continuamente na presença de Deus, vivendo e habitando ao lado do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Essa é a promessa para aqueles que o amam, para aqueles que escolhem estar com Ele, para aqueles que querem ter paz. Deus dá essa paz. Mas para isso, meus irmãos, escolha estar com Ele. Confesse o seu pecado, se afaste do seu pecado e esteja na presença de Deus. Renuncie às suas vontades e aos seus desejos. Se esvazie e venha para junto de Deus. Estabeleça a sua morada no Senhor. Esse é o convite que Ele lhe faz, como Jesus faz lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Porque Deus sabe que você está oprimido. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe da sua situação. Mas Ele faz o convite para você ir até Ele. Então ouça a voz do Espírito quando Ele falar ao seu coração. E tome essa postura, tome essa posição, tome essa iniciativa. E vá até Ele. E o tenha como Deus. E entregue a sua vida. E viva na sua dependência. E o sirva e o ame. E desfrute da proteção dEle. Habite constantemente em sua presença. Deus nos ama e Ele se preocupa com nós. Ele quer nos ajudar. Eu quero caminhar para a conclusão dessa noite. E a mensagem que eu deixo para os irmãos e os demais que ouvirão posteriormente é que devemos habitar e morar com o Senhor, sob sua proteção, vivendo uma vida de constante comunhão com Ele, permanecendo sob a sombra do Todo-Poderoso. Você encontrará um lugar de descanso, tranquilo e seguro, sob o cuidado do Senhor Deus. Essa é a mensagem que Ele traz ao seu coração. Você que está passando por momentos difíceis, que você possa ouvir essa voz a falar ao seu coração, que você possa se arrepender dos seus pecados, do que você fez lá atrás, e voltar para o Senhor. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e
continuemos ou prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, se alimentar cada vez mais de Deus, da sua palavra, da sua presença, tê-lo em constante em nossas vidas, preencher o nosso vazio do nosso coração. Deus é este que quer fazer isso nessa noite com você. Então, escolha habitar e morar com Deus, para que você possa desfrutar da presença constante dEle em sua vida. Que Deus assim possa abençoar você, que Deus possa estar te agraciando cada vez mais com a sua presença e proteção vindoura sobre a sua vida, em o nome santo de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, ó Deus, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra que fala, ó Deus, profundamente aos nossos corações. Ó Deus, a oração que eu faço nesta noite, ó Deus, é que esta palavra chegue aos corações, ó Deus, e possa haver mudança, possa haver transformação, possa haver iniciativa de ambos em procurar, em buscar a tua face, em estabelecer a sua morada constante no teu altar, na tua casa, na tua presença, Senhor. Ajude-os, ó Pai, a tomar uma decisão em suas vidas. Resgate-os, ó Pai, deste mundo. Tire, ó Pai, dos laços do pecado. Que o Senhor possa fortalecê-los e conduzi-los na tua graça transformadora, ó Deus. Ser com a tua igreja, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa abrir os corações e revelar a tua vontade a cada um, Senhor. Ajude-os, ó Pai, nas suas deficiências, nas suas limitações, ó Pai. Ajude a vencer as tentações, ó Pai. Ajude a vencer o pecado. Ajude-os a vencer o mundo, ó Pai. Ajude a vencer os seus desejos. Que o Senhor possa, com o teu Santo Espírito, mediante a tua palavra, ó Deus, fortalecer o teu povo, ó Deus. Para que ambos, ó Pai, possam estar firmes, cada vez mais alicerçados em tua palavra, ó Deus. Cada vez mais buscando a tua face e cada vez mais te amando, ó Pai. A minha oração é que todos possam viver em constante santidade, ó Deus. Honrando e glorificando ao Senhor. Desperta, ó Pai, a cada um que dorme nesse momento. E se revele a cada um a tua vontade, ó Pai. Revele o teu poder, a tua grandiosidade e a tua soberania sobre cada um desses, ó Pai. Ajude, ó Pai, em o nome santo de Jesus, que eu oro neste momento. Amém, Senhor.